Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a palavra apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Já ouviu falar sobre essa palavra? Se você é pesquisador do YouTube, com certeza você já ouviu e deve estar confuso, deve estar confusa. Eu acredito que se você prestar atenção nesse vídeo, você vai conseguir tirar essa confusão, essa neblina da cabeça, pela própria palavra, pelo próprio contexto, sem muito rodeio. Eu vou tentar ser breve no vídeo. Esse vídeo aqui faz parte de uma série do arrebatamento da igreja. Uma minissérie que eu estou fazendo de vídeos curtos. Esse vídeo aqui, se você chegou nele, pode assistir ele unicamente. Depois que você tiver tempo, você vai na playlist no comentário fixo e vê toda a série. Eu acho que é o número 6 esse daqui. Agora tem vídeos que vai precisar de uma sequência certa, né? Por exemplo, o vídeo anterior, para assistir ele, precisava assistir o vídeo número 4. Para assistir o vídeo número 5, precisava do número 4. Mas esse não precisa de assistir nenhum, pode começar por esse daqui mesmo. Você já deve ter ouvido que o apóstolo Paulo usou a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não para falar de uma apostasia, não para falar de um desvio da fé, e sim para falar de uma partida da igreja. E aí, esse argumento da linha pré diz que a palavra apostasia, a palavra apostasion e a palavra apisteme são palavras semelhantes da mesma raiz e que precisa do contexto para você saber do que se trata. Essas coisas são assim mesmo? Eu vou mostrar para vocês que não, e não tem como ser pelo próprio contexto. Tudo que vocês ouvirem, irmãos, se esforcem, baixem um aplicativo, compra um aplicativo e não seja enganado por essas coisas, porque isso engana a gente, né? Não vai perder a salvação, mas vai te tirar galardão. Então é preciso verificar tudo. O que eu vou te mostrar aqui para vocês pode ser verificado por qualquer aplicativo. Então vamos lá. A primeira pergunta, antes de ler, vou ler o texto. Verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Só aqui. Quando o apóstolo Paulo fala ninguém de modo algum vos engane, ele está preocupado que as pessoas sejam enganadas com pontos em relação à vinda de Cristo. E aí tem pontos que pode prejudicar, tem pontos que não. Mas olha que interessante aqui, a palavra apostasia. Todos conhecem essa palavra como desvio da fé, e ela é o que é. Só que vai ter duas outras palavras que depende da pessoa e depende da linha que ela segue, ela vai conseguir caminho para confundir as coisas. Por exemplo, se o apóstolo Paulo quer falar aqui de um arrebatamento antes, por que ele não usou a palavra arrebatamento? Por que justo aqui ele não usou a palavra arrebatamento? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se é tão claro que a igreja não passaria pela grande tribulação, seria levada 7 anos antes? Com quem que você aprendeu essas coisas? Com quem que todos aprenderam essas coisas? Com o apóstolo Paulo. E por que ele é travado e não fala isso? Não escreve na carta? Segunda pergunta, não é? Se aqui ele falasse, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, o dia do Senhor, a ira, né, como dizem, não acontecerá sem que primeiro nós sejamos arrebatados. Por quê? Sem que primeiro... É o que ele teria que falar, né? Por que ele quis falar aqui partida? E por que ele não está no português aqui a palavra partida? Porque justamente aqui teria que ter a palavra apostasia, que não significa apostasia. Entendeu as perguntas? Agora vamos para as provas. Eu vou clicar aqui na palavra apostasia, de amarelinho. Tá vendo? Apostasia. O que ela significa? Tá aqui, ó. Separação, deserção, apostasia. Presta atenção, o aplicativo aqui está te falando que ela significa separação. Mas não fala do quê? Aí a pessoa segue a mentalidade do aplicativo e ela vai seguir no erro. Eu vou provar isso para vocês. Tá vendo esse número de verde? 647? Vou clicar nele. Apareceu aqui apostasion. Apostasion, não é? Aqui a palavra apostasion. E olha só os adjetivos. Carta de divórcio, repúdio, uma carta de divórcio. Ok?
Veja que a palavra apostasia, apostasion, já são semelhantes, né? Agora, mais uma vez, clico aqui no 647, aparece a palavra apostasion, agora eu vou clicar no 868, tá vendo? Aqui, ó, 868. Agora apareceu outra, olha ali. Apisteme, que significa retroceder, fazer afastar, remover, exercer a volta, manter-se de lado, deixar alguém, etc. Agora, o que aconteceu? Alguém da linha pré-tribulacionista foi fuçar essa palavra para ver se ela conseguia uma outra alternativa de explicação, né? Para tentar a linha ser mais aceitada. Aí ela viu que tem a palavra apostasion e a palavra apisteme. E de fato parece, né? Apostasia, apostasion e apisteme são palavras semelhantes. Aí a pessoa chegou na conclusão que significa a mesma coisa. E para ser definido o que significa, precisaria estar escrito aqui apostasia da fé. Como não está escrito apostasia da fé, então não significa isso. E já que a palavra apostasia, o aplicativo disse que significa separação, isso é o erro de seguir aplicativo. O aplicativo é muito bom, mas você precisa da gramática, você precisa do contexto. Porque esse aplicativo aqui e também o My Bible, você pode verificar, ele tem erros grotescos. Ele tem inferência da parte dele mesmo, que a própria palavra grega não permite. Não precisa ser professor de grego para entender isso. Vocês vão ver. Aí o que aconteceu? A gente tem que buscar as palavras, não é? A gente tem que buscar contexto e buscar a palavra. Então vamos ver aqui a palavra apostasia. Eu vou clicar aqui na palavra apostasia e vou pôr para pesquisar. Ela é usada 2 vezes. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como está ali embaixo, e aqui em cima, Atos 21, 21. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. E aqui a palavra apostasia. Apostatarem de Moisés. Aí fica subentendido que é realmente um desvio da lei mosaica, né? Da lei de Moisés. Ok. Vamos ver a palavra separação. Está aqui, Atos 12, do 10 ao 12. Olha o que diz o texto. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou deles. Ó a palavra apartou. Olha aí a palavra apisteme. Ok, eu dei o exemplo, agora vamos buscar divórcio. Marcos 10, tá aí. Marcos 10, do 4 ao 7, diz assim. Tornaram eles, Moisés permitiu lavar carta de divórcio e repudiar. Ok, divórcio. Olha a palavra, apostasion. E aí você vai pesquisar essa palavra, ela aparece em Mateus 5, verso 31, Mateus 19, verso 7, Marcos 10, verso 4. Tudo em relação a divórcio mesmo. Aí o que dizem? Dizem que é a mesma coisa. Então, como em 2 Tessalonicenses capítulo 2 não está escrito apostasia da fé, ou apisteme da fé, apostasion também não está escrito, então ali pode ser interpretado como se separou. Significando que o apóstolo Paulo está dizendo que o dia do Senhor só pode vir, o dia da ira, etc., só pode vir depois que haver a separação. Irmãos, isso o apóstolo Paulo deveria falar. Através da palavra que ele costuma a usar. Que ele costuma não, porque ele usou uma vez, né, em 1 Tessalonicenses 4, que a igreja iria ser arrebatada antes. Mas se ele usou a palavra apostasia, e você vai ver que essa palavra apostasia com A no final, ela é unicamente para falar de desvio da fé. Agora a palavra apisteme, ela pode ser usada sim para você se separar de uma pessoa. Por exemplo, eu me separo de você, nós somos amigos, você vai para a esquerda, eu vou para a direita, apisteme. Não é apostasia aí, é apisteme nesse contexto. Não é apostasion, porque nós não estávamos casados, entendeu? Mas é apisteme. E a palavra apisteme é unicamente usada para falar de se apartar um do outro. Existe um contexto em que ela aparece sim para falar de apostasia, e ali vai aparecer a palavra fé, e é aí que a linha pré, alguns da linha pré, encontraram oportunidade para torcer as coisas. Olha só,
1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Aí você clica na palavra apostatarão, vai ter a palavra apisteme. Tá vendo? Apisteme. Mas aí vai estar escrito da fé. Dizem eles, da fé. Tá aí, pistis. E aí eles concluem, se não falasse aqui da fé, ninguém iria saber o que era. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão, se separarão. Aí se não tivesse a fé, se a palavra fé não tivesse aqui, então não daria para saber o que é. Como não? Apostatarão, vamos supor que tivesse só a palavra pisteme e não a palavra pistis, que é fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, etc, 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 etc. Ou seja, daria para entender pelo contexto que sim, é a apostasia. Mas a palavra aqui foi usada mesmo, apisteme, na mente do apóstolo Paulo. Ele quis usar essa expressão, se separarão da fé, se apartarão da fé, que é a palavra apostasia, que é a palavra que ele não quis usar aqui. Poderia, mas ele não quis. Ele poderia usar essa expressão também em 2 Tessalonicenses 2, que é o que a linha pré diz. Como essa expressão não apareceu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, significa que em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele tem outra ideia na mente. E não é verdade. Porque a palavra apisteme, ela pode ser usada para esse caso também, porque o contexto já está falando. A palavra apostasion, não. Mas se o apóstolo Paulo quisesse, poderia usar. Em 2 Tessalonicenses 2 também, os homens que estão abandonando a Deus, que estão se apartando do Senhor, são homens que estão cometendo apostasion. Estão se apartando do seu marido. No caso, não é Jesus que está dando carta de divórcio, mas eles, por vontade própria, estão se afastando da verdade. Entendeu, irmãos? Então, apostasion, carta de divórcio. Apisteme, se apartou, se separou. E aqui o apóstolo Paulo mostra que é da fé. O problema é que apareceu a palavra aqui, apostatarão, né, como apostasia, e tem relação. E a palavra apostasia, ela pode ser usada em qualquer outro contexto, como quando um se separa do outro? Não. A apisteme, sim. Apostasion, não, a não ser quando for marido e mulher. E a palavra apostasia? Unicamente para falar de desvio da fé. Unicamente. Entendeu as diferenças? Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra apostasia é o que é. Não tem o que ficar conjecturando ali, pondo coisas na mente, vendo coisas que o próprio apóstolo Paulo não escreveu. E aí, voltando lá no texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha, porque eu sempre afirmo que a linha pré-tribulacionista não gosta muito dos profetas. Raramente eles vão lá. E se for, vão tentar dar um jeito de torcer. Mas tem como torcer isso daqui? Eu já expliquei, né? A palavra apostasia, apostasion e apisteme. Agora olha isso daqui. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar o que tem no coração dele aqui. O qual, não vamos ficar brincando só no verso 3. Do verso 3 eu levo vocês para uma multidão de contexto e confundo vocês. Mas olha o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tá vendo essa cruzinha azul aqui? Isso é uma referência para mostrar o que o apóstolo Paulo tinha na mente. Você clica nela e aqui vai te dar o texto. Ali em cima, olha só. Daniel 11, verso 36. Vamos ver o que tem na mente do apóstolo Paulo? Olha o que diz. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. E será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Tá vendo essa parte aqui? Está em 2 Tessalonicenses 2, não é?
Olha o verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que ao reconhecerem multiplicar-lhes a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Tá vendo aqui, ó, com o auxílio de um Deus estranho? Isso daqui também o apóstolo Paulo fala, com poder e autoridade de Satanás. E aí você volta um pouquinho, nós começamos a ler a partir do verso 36, não é? Aqui. Volta um pouquinho, verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, que é o que Jesus fala em Mateus 24. Olha o verso 32. Aos violadores da aliança. Ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Irmãos, antes do apóstolo Paulo, do profeta Daniel, falar ali do anticristo com mais detalhes, ele fala que pessoas estarão abandonando a Santa Aliança. O que é isso? A apostasia. O apóstolo Paulo está pegando esses textos aqui e explicando lá. Antes do arrebatamento tem que se manifestar a apostasia e o homem da iniquidade. A apostasia está relacionada ao homem da iniquidade. Não está falando de apostasia da Igreja Católica de 315, 325 depois de Cristo. Não está falando de nada dessas eras. Está falando a apostasia que vem juntamente com o homem do pecado. Como está no contexto. A prova é que o apóstolo Paulo citou, irmãos, esse texto em 2 Tessalonicenses 2. Na sequência, apostasia e o homem do pecado. Se você continua lendo o profeta Daniel, quando vem o capítulo 12, você vai ver que vai ter um livramento para o povo e vai ter o fim de todas as coisas, que é onde o Senhor vem. É isso que está na mente do apóstolo Paulo. De fato, a palavra apostasia é ou não é? A prova é aqui, um caminho mais rápido, né? Seria de lá diretamente para cá. Não precisa fazer esse rodeio todo que eu fiz, mas eu fiz para mostrar para vocês que existe esse rodeio todo na linha pré para descontextualizar uma coisa que é fato. É só você buscar os contextos que o apóstolo Paulo pegou emprestado de Daniel e aplicou na sua carta. Então é isso daí, irmãos. Expliquei a palavra apostasia, apisteme, apostasion em seus devidos contextos. Provei que a palavra apostasia lá significa o que ela sempre foi e provei pelo contexto e intertexto que é realmente a apostasia. Antes de vir o arrebatamento da igreja, tem que se manifestar o anticristo, o chifre pequeno, e junto com todo esse contexto, a apostasia, os violadores da aliança, o qual ele com lisonja vai enganar e vai pôr para reinar sobre muitos, que é o que está acontecendo. Ele governa sobre 10 chifres que reina sobre o mundo inteiro. Não sobre todos os homens do mundo, mas sobre aonde ele tiver alcance. Tá bom? É isso daí. Vou finalizar aqui então. Continua seguindo a série. Queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, ajudasse aí a dar crescimento no canal, compartilhasse esse vídeo. E se você conseguir também, ensina essas coisas. Reproduza a ideia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Até a próxima.